gravar aqui novamente, que eu parei a outra gravação. Fechou? Bora lá então para a segunda etapa. Agora a gente até se ajeita aqui, porque a segunda etapa, o bagulho vai ser louco. Vai ser tenso. Então tá. Então para essa segunda parte, eu preparei pra gente uma revisão de físico-química. E aí a gente vai começar com um assunto de físico-química mais importante para a CAF e vamos ser sinceros também, né? Para a maioria das provas, esse aqui, ó, é o assunto queridinho. E o assunto queridinho é equilíbrio químico, até porque, time, ele é um assunto muito grande. Se você for olhar para equilíbrio, ele é muito grande mesmo. Então, por ser muito grande, a probabilidade de cair alguma parte do equilíbrio na sua prova também é muito grande, tá? Segura na mão de Deus e vai. É tipo isso. Não, vocês vão ter que ver depois. Eu vou postar, não sei quando, mas eu vou postar. O Dudes, ele fez uma música para os meus alunos. A Sabrina já viu. Ele fez uma música pra vocês, cara. Sério, o que a gente já riu hoje com essa música. Não, vocês não têm noção. Vai ter que entrar essa daí. Segura na mão de Deus. Tá muito boa. Depois eu vou compartilhar com vocês. Mas então vamos lá, meu povo. Sobre equilíbrio químico. Então a gente vai começar com uma questão, mas com uma questão que traz bem a definição para a gente lembrar o que é equilíbrio químico, quando vai ocorrer equilíbrio químico, por isso que eu gostei muito. Olha só o início dessa questão. O equilíbrio químico é estudado quando as reações são reversíveis. E o que é uma reação reversível? É aquela que vai num sentido e volta no outro. Então, tu tem lá o teu reagente A mais o teu reagente B formando C e o teu C pode voltar a ser a B. Para que o equilíbrio químico seja alcançado, a velocidade da reação direta tem que ser igual à velocidade da reação inversa. Então, ó, a velocidade da reação direta é a que é para a direita mesmo. Essa é a reação direta para a direita. E a reação inversa seria o contrário. Para o equilíbrio químico ser atingido, a velocidade da reação 1 tem que ser igual à velocidade da reação 2 e a concentração dos teus reagentes e produtos, ela tem que ser constante. Time, presta atenção. Para eu ter equilíbrio, reagente e produto não tem que ser igual. Tem muita gente que acha que reagente e produto tem que ser igual. E não, tem que ser constante. E esse equilíbrio, ele pode ser avaliado em termos de concentração, em termos de pressão, através do cálculo da constante de equilíbrio. Então, se for constante em termos de concentração, a gente chama de Kc. Se for constante em termos de pressão, a gente chama de Kp. Se for constante de um ácido, a gente chama de Ka. Se for constante de uma base, a gente chama de Kb. Se for constante de um sal pouco solúvel, a gente chama de KPS. Se for constante de um sal de caráter ácido ou básico, a gente chama de Kh, que é a constante de hidrólise. Particularmente é a minha preferida, Kh. E aí a gente tem o Ka, o Kb, o KPS e o Kh. Todos eles vão ter íons. E aí a gente pode chamar de Ki, que é a constante onde aparecem íons. Tudo bem? Então a gente tem vários Ks. Mas o que é importante a gente lembrar que todas as constantes, independente das constantes que a gente está falando, vai sempre ser a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes elevado ao nosso coeficiente estequiométrico, que é o balanceamento da reação. Sempre assim. O que é importante a gente lembrar de equilíbrio? Que na constante não entra sólido, então você não vai colocar se tiver algum reagente ou produto sólido, e a água quando solvente.
A água, quando solvente, ela não vai entrar. Babi, quando é que eu sei que a água ela vai ser solvente? Quando ela estiver principalmente no reagente da tua reação, tá? Porque se a água estiver no produto, se ela for produzida, ela não é o solvente da tua reação. Então, isso é bem importante a gente analisar. E aí o legal é que a gente consegue ver o equilíbrio se desenvolvendo a partir de um gráfico. Então, a gente consegue identificar, mesmo que ele esteja dando pra gente reagentes e produtos como A, B e C, a gente consegue identificar quem é reagente e quem é produto. Eu vou até trocar aqui para não confundir vocês, ó, esse ABC, eu vou trocar por XYZ, tá bom? Vou botar aqui, ó, X, Y e Z, só para não confundir, porque na nossa questão a gente tem ABC. Então aqui, ó, quando a gente olha para esse gráfico, quem é que começa tendo muito e depois no final ele vai... No final não, né? Ao longo ele vai diminuindo. Quem é que começa tendo muito e depois diminui? É o reagente ou é o produto? Boa, time. Vocês estão afiados. É assim que eu gosto, cacete de agulha. Então eu já sei que o meu A, ele realmente vai ser o reagente. Beleza. E depois, quem é que começa no zero, não tendo nada no início e vai aumentando com o passar do tempo? Quem é esse cara? É o meu produto. Então eu sei que B e C são produtos e que o A é reagente. Como é que eu sei quem é reagente? Porque o reagente ele é consumido numa reação. O reagente ele diminui a sua concentração. E esses dois aqui automaticamente vão ser produtos, porque o que acontece com um produto? No começo eu não tenho nada dele e depois ele vai aumentando a sua concentração. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A partir de que tempo o equilíbrio químico é atingido? Olha para o gráfico. Se você sabe que o equilíbrio químico, a velocidade da direta, a velocidade da inversa tem que ser igual e o reagente produto tem que ser constante, boa, galera. A partir do tempo 4, aqui todo mundo ficou constante, tá vendo? Então isso diz pra gente que o equilíbrio químico ele foi atingido, porque tanto a concentração dos meus reagentes quanto a concentração dos meus produtos não mudou mais, ficou constante. Não ficou igual, mas ficou constante. Então, beleza, isso é uma das coisas. Nessa questão, ele tá dizendo pra gente que ele me deu um gráfico de variação de pressão de 3 gases em ATM. Então, percebe que aqui, ó, nesse eixo eu tenho a pressão parcial. Pressão parcial é que é a pressão de cada gás, tá bom? E depois aqui embaixo eu tenho o tempo. E ele falou assim, considerando que todos esses gases apresentam um comportamento ideal, são considerados gases perfeitos ou gases ideais, é possível concluir que o valor da constante Kp é, na temperatura em questão, em valores arredondados, igual a quanto? Então, basicamente, ele pediu para eu montar o Kp. E o Kp, como vocês não vão fazer prova discursiva, não tem problema. Mas se a gente fosse fazer uma discursiva, eu ia chamar a atenção para vocês que o Kp ele tem que ser escrito assim, ó. Concentração dos teus produtos. Então, tu vai fazer assim, ó. Concentração não, desculpa, pressão. Pressão do B, daí tu coloca entre parênteses, vezes a pressão do C, coloca entre parênteses, dividido pela pressão do A, coloca entre parênteses. Porque quando a gente fala de pressão, a gente coloca aqui a pressão parcial do B, do C e do A. A gente não coloca colchetes. Só para vocês anotarem aí, toda vez que vocês verem esses colchetes, esse colchete significa concentração em mol por litro. Por isso que se fosse numa discursiva, isso ia importar bastante. E a gente tem que elevar a pressão do B, do C e do A aos coeficientes estequiométricos. Como é que eu vou descobrir os coeficientes estequiométricos dessa questão aqui? Eu vou precisar apagar, porque eu vou precisar de espaço, tá? Eu vou apagar isso aqui. Eu vou escrever essa reação lá em cima, porque eu quero ver se vocês sabem interpretar um gráfico de equilíbrio químico. Quero muito ver isso. Olha só, eu tenho o A, que vai formar o B mais o C. E olha só o que acontece. Vamos fazer desse gráfico uma tabela para a gente conseguir interpretar bem. O que acontece no início da reação? No tempo zero, que é o início, o teu produto B e C tem zero, tá vendo? B e C tem zero no início de uma reação.
No começo da tua reação, o teu reagente A tem 0,8 de pressão. Tudo bem aqui? Aí a gente vai fazer assim, ó. O quanto reage e o quanto produz e o quanto sobra no equilíbrio. Eu vou dividir o gráfico como se fosse uma tabela e, ó, esse é o tempo do início. Daqui até aqui é o quanto reage e o quanto produz. Opa, botei 2 R's. O quanto reage e o quanto produz. E essa parte do 4 para frente é o quanto sobra no equilíbrio. Então, tá vendo que eu tô fazendo esse gráfico virar uma tabelinha? Então, ó, no início eu já fiz o quanto reage e o quanto produz. Então, o que vai acontecer com o meu reagente? Tá vendo que eu vou botar um sinal de menos porque ele diminui? E com o meu produto tá aumentando, então eu vou botar um sinal de mais. E aí, time, eu sei o quanto sobra no equilíbrio. Então, eu vou ver aqui, ó, o A sobra no equilíbrio 0,6, tá vendo? Então, sobra no equilíbrio 0,6. O B sobra no equilíbrio, que é quando ficou constante, 0,4. E o C sobra no equilíbrio 0,2, tá vendo aqui? Quando ficou constante, 0,2. Se eu tenho no início e no equilíbrio, eu consigo mexer isso aqui no meio? Não precisaria fazer essa tabela para resolver a questão, tá? Eu tô fazendo porque eu já tô revisando com vocês. Então, 0,8 menos algum número dá 0,6. Qual é o número dos meus reagentes A que reage? Eu saí do 0,8 e sobrou 0,6, é porque eu reagi quanto? 0,2, perfeito. Se eu comecei no 0 e eu produzi 0,4, eu reagi quanto? 0,4. Se eu comecei no 0 e eu produzi 0,2, eu reagi quanto? 0,2. Então, o que eu quero que vocês lembrem? Que esta linha do meio aqui, ó, do reagiu, produziu, é a linha que respeita o balanceamento. Então, basicamente, nessa linha, nós temos o balanceamento da equação, porque ela reage e produz conforme o balanceamento. E o que vocês podem ver aqui? Que esse número é igual a esse e esse aqui é o dobro. Então, quer dizer, se aqui for 1, se aqui for 1, aqui vai ser o dobro, que é 2. Conseguiram pegar como é que eu cheguei no balanceamento? Sim, não, talvez. Se perderam em algum momento, o que vocês me dizem? Vou esperar vocês responderem e vou tomar um golinho de café. Sim, está ótimo, show. Então, beleza. Então, olha só o coeficiente. O do A vale 1, então eu vou levar o A na 1. O do B vale 2 e o do C vale 1. Pra gente jogar no K, a gente sempre tem que pegar os valores do equilíbrio químico, tá, pessoal? Tem como fechar ali pra mim, por favor? Gente, eu vou pedir pro Dudes fechar aqui, porque a galera tá gritando lá embaixo, parece um bando de louco, as crianças. É o Kalel. Sim, é o Kalel. Vocês ouviram a aberraçada ou só eu ouvi? Eles estão em uns 30. Eles ouviram. Fecha lá fora pra mim, por favor. Tá dando pra ouvir aqui no microfone. Pensa. Porra, Kalel. Chuta, Kalel. Vamos, Kalel. Pega, Kalel. Socorro. A criançada tá de feriadão, né? Aí eles não têm o que fazer. Eles vão lá embaixo e ficam gritando igual uns malucos. Bom, então temos que pegar os valores no equilíbrio. Vou apagar aqui, para a gente poder fazer continhas. Então tá, aí a gente vai substituir os valores no equilíbrio, que a gente pega ali no gráfico quando tá em equilíbrio. Substituindo os valores em equilíbrio, a gente só calcula. Eu já falei pra vocês, eu acho, eu gosto muito de trabalhar com potência de 10, né? Então, eu já vou transformar os números para potência de 10, ó. A pressão parcial do B é 4 vezes 10 na menos 1. Isso aqui não posso esquecer que tem que estar elevado ao quadrado. O C vai ser 0,2, ou melhor, 2 vezes 10 na menos 1, elevado na 1. 2 vezes 10 na menos 1 elevado na 1. Daí, o que é elevado na 1 eu não vou nem botar, tá? E embaixo é 6 vezes 10 na menos 1. Eu gosto de trabalhar com potência de 10, que eu acho mais fácil que trabalhar com número com vírgula. 4 ao quadrado vai dar 16, mantém a base ali e multiplica os expoentes. Então, 10 na menos 2.
2 vezes 10 na menos 1. Embaixo vai dar 6 vezes 10 na menos 1. Então, aqui vai ficar Kp igual 16 vezes 2, 32. Mantém a base, somos expoentes, vezes 10 na menos 3, dividido por 6 vezes 10 na menos 1. Beleza? Aqui a gente faz 36 dividido por 6. A gente encontra mais ou menos 5, tá? Dá 5, alguma coisa. Então, fazendo essa divisão aqui, 5,3. Aí, tu mantém a base e subtrai os expoentes. Então, fica menos 3 menos menos 1, que fica menos 3 mais 1. Então, ficando 10 na menos 2. E aí, a gente já chega no resultado aqui, que no caso vai ser 0,053, fazendo com que o KP dê aqui a resposta de letra A. Tudo bem aqui, time? Conseguiram pegar legal a questão? Essa questão é uma baita revisão de equilíbrio, desde a definição de equilíbrio, ao gráfico de equilíbrio, ao cálculo de constante. Eu já aproveitei para lembrar com vocês aqui a tabelinha, que na verdade essa tabelinha do quanto tem no início, do quanto reagiu, do quanto produziu e quanto sobra no equilíbrio, já é basicamente a tradução do gráfico, né? É um gráfico traduzido em forma de tabela. Tudo bem? Babi, quando tem sólido, ele não é considerado. Isso, Ju, quando tem sólido e quando a água for solvente também não entra na constante. A água solvente é água no reagente, tá? Se ela for produzida no produto, ela entra. Oi, prof, em fazer o balanceamento. Tem como fazer o balanceamento sem a tabelinha? Tem sim, Lari, olha só. Tu vai fazer aqui, ó, para olhar o balanceamento, tu pode olhar direto no gráfico, Lari. Tu pode olhar o seguinte, ó, o quanto reage aqui, ó, do teu C, ele saiu do 0 e foi para 0,2, então tu já saberia isso aqui. O teu B, ele saiu do 0 e foi para 0,4, então já dá para saber que se aqui é 0,2 e aqui é 0,4, ou seja, é o dobro, tá vendo? Então, o B é o dobro do C. Então, se tu estabeleceu que o balanceamento do C é 1, o B vai ser o dobro, vai ser 2. E aí, tu só tem que tomar cuidado com o reagente, porque tu não pode olhar o quanto sobra. Tu tem que olhar o quanto reagiu para chegar no balanceamento, tá, Lari? Então, olha só, do 0,8 para o 0,6, reagiu 0,2. Então, esse valor do quanto reagiu é igual a esse aqui, ó. Por isso que o A seria 1 também. Então, na verdade, eu só peguei o gráfico e transformei numa tabela, mas se tu for ler pelo gráfico, tu vai ler assim, tá bom? O quanto reage e o quanto produz. Se fosse Ka, usa os valores do equilíbrio. Sim, Carol, sempre, toda constante, seja Ka, Kb, Kc, Kp, Kw, qualquer uma, tu vai usar os valores do equilíbrio, sempre, porque a constante é constante de equilíbrio. Então, tu tem que usar os valores do equilíbrio, tá bom? Show de bola. Então, questãozinha pra gente relembrar cálculo mesmo. Agora, tabelinha. Olha só. Considere as informações abaixo a respeito de um processo reversível genérico representado por uma equação que não se encontra balanceada. Então, eu tenho que balancear a equação. Depois ele diz assim, qual é o valor da constante de equilíbrio em termos de Kc? Então, vocês querem tentar fazer essa, já que a gente já fez uma bem parecida, só que a gente fez com Kp. Vocês querem tentar fazer essa daqui com Kc? Tentar preencher o que tá faltando da tabela? Então tá. Então vou dar 2 minutinhos assim, para vocês olharem a ideia dela. Lembrando que não dá para fazer nada sem balancear, tá, pessoal?
Posso? Tá bom, eu só dei 1 minuto, tô bem agoniada. Querendo que vocês resolvam uma questão de equilíbrio em 1 minuto. Exato, K. Quase um Kahoot. Não, e cheio de número 2,5 vezes 10 na menos 3. A louca. Lá vou eu então, time. Ó, primeira coisa é balancear a equação. Então, a gente vai colocar um 2 aqui e vai colocar um 2 aqui. 2x e o y vai ficar igual a 4. Então, seria assim. Agora, olha só. Para vocês conseguirem resolver tabelinha, vocês têm que sempre ter a noção de que quem é reagente sempre diminui com o passar do tempo, que é exatamente o que vocês viram nesse gráfico aqui, certo? O reagente é consumido, então ele diminui e o produto ele aumenta porque ele vai sendo formado. Então, sempre vai ter um sinal de menos aqui no teu reagente e vai ter um sinal de mais aqui no teu produto. Então, ó, no início tu tem 0 de produto, porque a reação ainda não começou. Se tu vai fazer 5 vezes 10 na menos 3 no começo, uma parte vai reagir, porque ele é reagente, e vai sobrar no equilíbrio 2,5, então este número diminuído de um número que dá 2,5 vezes 10 na menos 3 é 2,5, né? Vezes 10 na menos 3. Porque era o quanto eu tinha, menos o que reage, vai ser igual ao que sobrou. E aí, essa linha toda aqui, ó, é que é o tchan da questão para você resolver. Essa linha respeita o balanceamento. Então, é a partir dela que você vai saber preencher os outros. Porque, olha só, se daqui para cá é o dobro, então quando reage um mol desse, forma o dobro deste cara aqui. Então, se aqui está reagindo 2,5 vezes 10 na menos 3, o dobro de 2,5 vezes 10 na menos 3 é 5 vezes 10 na menos 3. Então, daqui para cá é o dobro. E daqui para cá também é o dobro. Então, o dobro disso aqui é 5 vezes 10 na menos 3. E aí, agora só completa, ó. 0 mais 5 vezes 10 na menos 3 dá 5 vezes 10 na menos 3. E agora, para fazer esse aqui, ó, eu gostaria de fazer aqui no cantinho com vocês, ó. 1 vezes 10 na menos 2 é a mesma coisa que 0,010. E 5 vezes 10 na menos 3 é a mesma coisa que 0,005. Então, tu tá fazendo um menos o outro. Vai ficar 0,005, tudo bem? Porque vai ser 10 menos 5 aqui. E isso daqui é 5 vezes 10 na menos 3, né? Então, na verdade, isso aqui é o que vai sobrar. 1 vezes 10 na menos 2, menos 5 vezes 10 na menos 3, vai dar 5 vezes 10 na menos 3. Ou, se quisesse, poderia fazer isso aqui como sendo 10 vezes 10 na menos 3, né? Talvez ficaria até mais fácil, ó, do que ficar abrindo as vírgulas aqui, ó. Ó, faz isso aqui virar 10 vezes 10 na menos 3. Aumenta o número, diminui o expoente. Daí, tu consegue ver que 10 menos 5 dá 5 vezes 10 na menos 3. Tá vendo? Beleza, agora sim eu vou pro cálculo da constante, porque daí o que é a constante Kc? Seria o xy2 elevado ao quadrado, dividido pelo y elevado na 1, y2, desculpa, elevado na 1, e o xy elevado ao quadrado. Aí eu já gostei disso aqui, porque olha só, esse valor elevado ao quadrado é 5 vezes 10 na menos 3 elevado ao quadrado, dividido por... Aqui embaixo a gente vai ter 2,5, que é o y2, vezes 10 na menos 2, e 5 vezes 10 na menos 3 elevado ao quadrado. Então, olha só coisa linda. Tchau pra ti, tchau pra ti. Então, em cima, no Kc, vai ficar igual a 1, e embaixo vai ficar 2,5 vezes 10 na menos 2. Aí, como, de novo, eu não gosto de trabalhar com número assim, o que eu, Babi, faria? 4 vezes 10? Babi, não seria 4 vezes 10? Aonde?
Aonde 4 vezes 10? Ali no 1. Não, porque dividiu em cima e embaixo, fica 1, né? Sim, eu peguei os valores do equilíbrio aqui, ó, e coloquei no KC, tá vendo? Sempre os valores do equilíbrio. Então, no caso, a parte de cima, o xy2 é 5 vezes 10 na menos 3 elevado ao quadrado. O y2 é 2,5 vezes 10 na menos 2. E aqui é 5 vezes 10 na menos 3 elevado ao quadrado. Daí, aqui, matematicamente, eu faria esse 1 virar 100. Então, aumenta o número duas casas, diminui o expoente duas casas. Ficaria 100 vezes 10 na menos 2 e faria isso aqui ficar 25, ó. Daí 25, aumenta o número, diminui o expoente, vezes 10. Aqui tá certo, né? 2,5 vezes... Ah, desculpa, aqui é vezes 10 na menos 3, só um pouquinho. Aqui, ó, 2,5 vezes 10 na menos 3. Então, aumenta o número, diminui o expoente, vezes 10 na menos 4. Daí, 100 dividido por 25 daria 4. Mantém a base e subtrai os expoentes. Daí ficaria menos 2, menos 4. Fica menos 2 mais 4, então fica 4 vezes 10 na 2, que é a mesma coisa que 400, né? Ficando aqui letra D. Ô, Ju, eu não sei o que tu... Eu não entendi ainda o que tu tava falando ali. Do que tu falou. Olha só, aqui eu aprendi que o reagente tem sempre que diminuir do início. Sim? Daí não seria o equilíbrio, não seria 4, 10 na menos 3? Tu diz esse primeiro aqui? Isso, porque ali do lado, ó, 5 menos 2,5 é 2,5. Daí, tipo, seria 0 menos 5, não sei, daí daria 5 de novo. Não, olha só. Quem é reagente diminui ao longo do processo. Então, esse cara é reagente, ele diminui. Esse cara é reagente, ele diminui. Se eu sou produto, eu não vou diminuir, eu vou formar. Então, o teu produto é mais, o teu reagente é menos. É só tu olhar pro gráfico aqui, ó, Ju. Essa parte eu entendi, eu só não entendi porque que o 1 na 10 na menos 2 não diminui do 5, 10 na terceira. Diminuiu? Ser 4. Não, foi isso que eu fiz, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, 1 vezes 10 na menos 2 é a mesma coisa que 0,010, certo? Menos 0,005, que dá isso aqui, ó. Acho que tu diminuiu errado aí. Babi, eu acho que a dúvida pode ser porque eu também estava pensando nisso, é porque as potências são diferentes. Aí eu acho que ela entendeu que nesse caso teria que dar 4. Só que o 5 tá em 10 na menos 3 e o 1 em 10 na menos 2, né? Aí por isso, Ah, entendi, acho que é entendi. essa a dúvida dela. Entendi. Eu fiz assim, ó. Eu vim aqui embaixo e eu abri as potências aqui embaixo, tá vendo? Eu abri elas aqui. Ou se tu quiser, tu pode fazer essa aqui virar 10 na menos 3, ó. Porque daí fica mais fácil de fazer, né? Aí, ó, 10 na menos 3, 10 vezes 10 na menos 3, menos 5 vezes 10 na menos 3, a potência tá igual. Daí tu só faz o 10 menos 5, que dá 5, entendeu? Ou aqui embaixo, aqui, ó. Aqui embaixo eu abri as duas potências. Agora deu pra perceber, ô Ju? O Dudes tá aqui do meu lado, ele tá fazendo assim, ó. Conferindo os meus cálculos só de butuca aqui. Eu gostei da ideia de abrir. Assim, como as potências estão diferentes, eu vim aqui e abrir, daí fica mais fácil de visualizar, né? Ou tu transforma essa aqui pra 10 na menos 3 e aí diminui um do outro, fica mais fácil, né? É que eles falaram que em potência diferente confundiu, né? É chatinho mesmo. Pode somar os coeficientes se as potências estiverem iguais. Isso, o Dudes falou, só pode somar ou diminuir se as potências tivessem, os coeficientes se as potências estiverem iguais. Isso aí. Boa. Agora foi então, né, time? Não, como se a gente não como se não bastasse a gente se preocupar só com a química, né, time? A gente tem que se preocupar com a matemática do negócio também. Socorro! Socorro, é um Deus nos acuda. O vestibulando não tem paz. Eu até acho assim que
Assim, eles não precisavam botar número avacalhado, né? Poderia botar uns númerozinhos mais fofinho assim. Porque de qualquer forma ia ficar difícil. A interpretação química já é difícil. Eles não sabem disso ainda? Eles não entenderam? Mas agora pegou, né, Ju? Valeu, Malu! Beijão, meu amor. Então tá, então fizemos questões de cálculo de equilíbrio. Agora a gente vai para deslocamento de equilíbrio. Alexa da matemática. Ai, socorro. Bora então para deslocamento de equilíbrio? Algo bem importante também que pode estar aparecendo aí na prova de vocês. O dióxido de nitrogênio ou dióxido de azoto é formado nas reações de combustão dos motores à explosão na queima de querosene ou a partir da reação de óxido nítrico com oxigênio. Porém, a sua dimerização forma um gás incolor chamado tetróxido de dinitrogênio, conforme a reação em equilíbrio químico apresentada a seguir. A fim de minimizar a concentração de NO2, deve-se fazer o quê? Se eu quero diminuir a concentração de NO2, eu vou querer deslocar para onde, time? Se eu quero diminuir a concentração de NO2, eu quero que este cara diminua. Eu tô querendo deslocar para onde? Puta, eu achei essa questão tão boa, porque ela vai ao contrário do que todas as outras falam. Porque olha o que todas as outras falam. Se eu quiser aumentar o NO2, eu desloco para onde? Entendeu? Essa aqui, ele quer diminuir. Então, se tu não entende o que é deslocamento de equilíbrio, tu não vai entender o que é diminuir a concentração de NO2. Diminuir a concentração de NO2 é que eu quero que ele reaja, eu vou fazer ele reagir, e para ele reagir, se ele reagir, ele vai formar mais do teu produto. Então, diminuir a concentração de NO2 é deslocar para o produto, é deslocar para a direita. Foda essa interpretação, né? Essa interpretação não é fácil, não, porque a gente precisa entender o que é o deslocamento de equilíbrio. Entendeu? Eu achei essa aqui a carinha da CAF. A carinha da CAF é bem nojentinha assim. Então, se eu quero diminuir esse cara, eu quero que ele reaja. Porque daí ele vai diminuir, entendeu? Se eu pegar o NO2 e reagir com NO2, ó, NO2 mais NO2, ele vai formar N2O4. E para eu formar mais N2O4, eu preciso deslocar o equilíbrio para a direita. Então, vamos para as alternativas, ó. Adicionar um catalisador. Catalisador tem poder de deslocar o equilíbrio, sim ou não? Para a direita ou para a esquerda? Não, tem até uma musiquinha, né? Concate o ritmo é acelerado, mas não desloca, eu tô ligado. Catalisador não desloca o equilíbrio. Por que ele não desloca? Se fosse uma discursiva e falasse assim, o catalisador desloca ou não o equilíbrio? Justifique sua resposta. Meu Deus. O catalisador não desloca o equilíbrio porque ele aumenta a velocidade da reação direta e da inversa na mesma proporção. E se ele aumenta a velocidade da direta e da inversa na mesma proporção, o equilíbrio químico não vai ser alterado, porque é como se fosse assim, ó, tu aumenta essa daqui um tico-liro e essa daqui o mesmo tico-liro. Então, V1 continua sendo igual a V2. E se a V1 é igual a V2, eu não saio do estado de equilíbrio químico. Então, o catalisador não desloca por causa disso. Beleza? Manter a pressão total do sistema. Bom, se tu manter a pressão total do sistema, o equilíbrio vai ficar em equilíbrio para sempre. Se tu tem uma pressão e tu não mexer na pressão, esse equilíbrio vai ficar assim forever. Porque só vai haver deslocamento de equilíbrio quando eu externamente mudar alguma coisa. Mudar o quê? Concentração, temperatura ou pressão. Se tu manter a pressão total, não vai acontecer nada. E lembrando, pressão só influencia gases. Mantive a pressão, mantém o equilíbrio.
Letra B tá fora. Letra C, aumentar a temperatura do sistema. Esse ΔH negativo aqui, ó, ΔH negativo significa reação endoeso. Quer dizer, esse ΔH, ele tá sempre relacionado com a reação direta. Então, quer dizer, a reação direta é exo, que é para a direita, a reação inversa é endo. E o que a gente sabe? Aumentou a temperatura, eu favoreço a reação endotérmica. Diminuiu a temperatura, eu favoreço a reação exotérmica. Então, olha, aumentar a temperatura do sistema é deslocar para o lado endo. E deslocar para o lado endo é deslocar aqui, ó, meu bem, para a esquerda. E deslocar para a esquerda é formar mais NO2. E justamente o que eu quero é diminuir NO2. Então, a letra C já está errada e, consequentemente, a letra C está certa. Por quê? Porque diminuir a letra C não, a letra E, desculpa. Diminuir a temperatura é deslocar para o lado endo. E, desculpa, meu Deus do céu, meu Deus. Diminuir a temperatura é deslocar para o lado exo. E deslocar para o lado exo é deslocar para a direita. Ou seja, eu vou consumir NO2 e vou formar mais do N2O4. Ok? Então, ficamos ali de letra E. E aí, só pra gente ver por que a letra D tá errada, olha só. Diminuir a pressão do sistema. Diminuir a pressão faz com que a gente desloque o equilíbrio químico para o lado de menor volume dos gases. Então, onde eu tenho um menor volume, que é número de mols ali pra gente, tá? Um menor número de mol dos gases. Então, nesse caso, a gente tem... É isso, diminuir a pressão. Meu Deus, gente, tô louca. Aumenta pro lado de maior volume, é inversamente proporcional. Por que tá dando bug na minha cabeça, gente? Socorro. Diminuir a pressão, desloca o equilíbrio químico para o lado de maior volume, porque pressão e volume são inversamente proporcionais, tá? É P vezes V. Então, quando tu aumenta um, tu diminui o outro, sempre inverso, pressão e volume. Então, diminuir a pressão desloca o equilíbrio para um maior volume número de mols dos gases. Então, diminuir a pressão deslocaria o equilíbrio para a esquerda, que no sentido de formar mais NO2. E o que ele quer é diminuir NO2, é diminuir a concentração dele, é deslocar para a direita. Tudo bem? Deu para pegar aqui? O resuminho, tá? O resuminho aqui eu botei para nós assim, ó. Daí, se vocês quiserem tirar um print. Pressão desloca para o lado de menor volume dos gases. Aumentou a pressão. Diminuiu a pressão para o lado de maior volume. Aumentou a temperatura, favorece endo. Diminuiu a temperatura, favorece exo. Aumentou o reagente, desloca para o produto. Aumentou o produto, desloca para os reagentes. Diminuiu o reagente, desloca para o próprio reagente. Diminuiu o produto, desloca para o próprio produto. Ok? Então, sabe como é que vocês poderiam também fazer essa questão? Se vocês não tivessem conseguido interpretar que minimizar a concentração de NO2 é deslocar o equilíbrio ali para a direita, se vocês não conseguissem entender isso, vocês podiam ver, sabe de que forma? Como é questão de múltipla escolha, só pode um item estar certo. Vocês entendem isso, né? Só pode um item estar certo. Então, nesse caso, tu poderia ver qual que desloca para um lado e para o outro, e a questão certa vai ser aquela que só tem um possível deslocamento. Porque, olha só, a letra C, aumentar a temperatura, desloca para a esquerda. A letra D desloca para a esquerda. A letra A e B não desloca nada, né? E a letra E desloca para a direita. Então, como só pode ter uma correta, por lógica, mesmo que tu não entendesse o que o enunciado tá falando, só pode ser a letra E, porque eu só posso ter uma resposta certa. Vocês conseguiram pegar? Então, se vocês tiverem uma questão de múltipla escolha e vocês não entenderem para onde é o deslocamento, dá para fazer assim também. Show de? Então, tá. Então, resuminho aqui pra gente. Vocês têm alguma dúvida aqui com alguma dessas coisas aqui que vocês não entendem? Podem perguntar.
Eu tenho mais uma bem bonitona que eu acho a cara da CAF. Nossa, eu acho a cara da CAF essa próxima questão. A cara da CAF. Olha essa questão, que beautiful. Porque ela tá bem assim, né? Medicina, entendeu? Biologia e química. Olha que questão linda. O processo de transporte de O2 para a respiração pode ser entendido como um processo de equilíbrio químico entre a hemoglobina e o O2. A hemoglobina é uma proteína do sangue responsável pelo transporte de oxigênio, que pode existir na forma protonada como Hb+. Na forma protonada é que a hemoglobina ela está com o próton. Essa é a interpretação. Forma protonada, ela está grudada com o próton. E quem é o próton? É o H+. Dependendo da concentração de CO2, pode ocorrer alcalose ou acidose respiratória. A ligação do oxigênio com o Hb+, gera a formação da oxihemoglobina, como pode ser representada pela equação química simplificada. O dióxido de carbono liberado na respiração pode alterar esse equilíbrio devido à formação de ácido carbônico representado pela equação. Então, olha o que vai acontecer. Aumentar ou diminuir CO2 mexe na concentração de H+. Mexer na concentração de H+, mexe nesse equilíbrio químico aqui da hemoglobina protonada ou desprotonada. Então, tá. Então, agora a gente vai para ver o que a questão tá falando. Com base nessas informações, é correto afirmar: nos pulmões, onde a concentração de oxigênio é mais elevada, a forma de hemoglobina favorecida é a protonada. Então, se você tem uma concentração de oxigênio alta, você está aumentando a concentração de oxigênio. E aumentar a concentração do reagente é deslocar para o produto. Então, eu favoreço quem? A hemoglobina com oxigênio ou a hemoglobina protonada? Concorda que deslocar para a direita é formar mais hemoglobina com oxigênio, que é a oxihemoglobina, do que o Hb+? Então, isso aqui tá falso, né? Ok, AB então. Nos tecidos humanos, onde o O2 é consumido pelo metabolismo, a forma da hemoglobina favorecida é o HbO2. Então, agora ele tá fazendo ao contrário, ó, ele tá diminuindo o O2. Então, vamos ver o que acontece. Se você consome O2 e você diminui O2, o equilíbrio vai se deslocar para a própria produção de tentar compensar essa ação da força, então para a própria produção de O2 e de Hb+. Então, na verdade, eu vou diminuir esse cara e formar mais desse cara aqui, formar mais da hemoglobina protonada. Então, a B tá falsa. Pô, altas interpretação essa questão. Olha a letra C. Quando uma pessoa expira mais depressa do que o normal, a concentração de dióxido de carbono no seu sangue diminui, porque daí na exalação ela tá liberando o CO2. Então, se eu tô diminuindo CO2, diminuir CO2 é deslocar o equilíbrio para a própria produção desses dois caras aqui, de água e CO2. Então, diminuir CO2 desloca para o próprio CO2. E deslocar para a esquerda significa consumir esses dois para formar mais desses caras aqui. Então, consumir esses dois significa diminuir H+. Então, vai sofrer esse equilíbrio aqui, porque é como se eu estivesse diminuindo H+. E diminuir H+, vai deslocar esse equilíbrio aqui para a direita. E aí ele tá falando que nessas situações a forma da hemoglobina favorecida é a protonada. Não, se esse equilíbrio aqui vai deslocar para a direita, eu vou estar consumindo disso aqui para tentar formar mais. Então, ou seja, a forma da hemoglobina que vai ser favorecida é o HbO2. Para esse sistema não afetar, porque senão o nosso pH do sangue ele ia mudar rapidamente, né? E aí a gente tem um problema, porque esse pH, ele sempre do sangue, ele tem que ficar em torno ali de 7,35 a 7,45. Se não, acima disso eu tô em alcalose, abaixo disso eu tô em acidose, e um pouquinho acima disso pode ter morte celular, né?
Ele diz assim na letra D: nos tecidos humanos, onde é liberado o dióxido de carbono produzido pelo metabolismo, a forma da hemoglobina favorecida é a forma protonada. Então, tá, eu vou apagar tudo isso aqui para a gente interpretar agora essa parte. Ele está falando, nos tecidos humanos, onde é liberado o CO2 produzido pelo metabolismo, então eu vou liberar CO2 é aumentar CO2. Aumentar CO2 desloca o equilíbrio para a direita. É como se eu estivesse produzindo mais desses caras aqui. Então, eu estou aumentando H+. Se eu aumentar H+, esse equilíbrio de cima vai ser afetado. E aumentar H+, vai deslocar o equilíbrio para a esquerda, na forma da hemoglobina protonada. Então, letra D de dado. Que questão boa! Interpretativa. Cara de prova de medicina. Vamos lá, a letra E tá errada por quê? Nos tecidos humanos, onde é liberado o dióxido de carbono produzido pelo metabolismo, a forma favorecida é HbO2. Na verdade, tá ao contrário, né? A letra E tá justamente ao contrário ali da D. Então, tá falando que a HbO2 é formada. Babi, por que na questão anterior a interpretação não foi deslocar para o reagente, já que pedia a diminuição dele? Então, você quer diminuir reagente, certo, Carol? Se você pegar ele e diminuir ele, o equilíbrio vai deslocar para formar ele, certo? Então, ele deslocaria lá para os próprios reagentes. Mas isso é você externamente vindo e tirando a concentração dele. Ali, ele queria te perguntar: como que eu posso, mexendo nos fatores externos, que não eram a concentração, era só pressão e temperatura, como é que eu posso diminuir esse cara e gerar um novo estado de equilíbrio? Então, para diminuir esse cara, para gerar um novo estado de equilíbrio, sem mexer na concentração dele externamente, tu precisa fazer com que ele reaja. E fazer com que ele reaja é fazer com que forme mais produto, com que o reagente forme produto. Então, essa questão aqui, ela é diferente da anterior, porque essa questão tá falando de concentração externa. Tu mexer nessa concentração, ali na outra era o contrário. Mas é difícil a interpretação daquela ali, da anterior. É bem difícil. Porque olha só, se você pegar na anterior, quer ver? Se vocês pegarem nessa anterior aqui, vamos supor, ele quer minimizar a concentração de NO2, né? Ele quer diminuir a concentração de NO2. Se tu diminuir a concentração de NO2, tu vai deslocar para o próprio NO2, né? E ele quer minimizar essa concentração e diminuir ali o NO2 em concentração, tu vai formar mais dele. Então, de que forma eu posso diminuir a concentração dele sem formar mais dele? É só consumindo ele. Entendeu? Difícil a interpretação dessa questão. Difícil. Porque na verdade tu tem que entender bem o que significa diminuir a concentração e deslocar, né? Se tu diminui ele, tu desloca pra cá, então tu forma mais dele. E não é isso que ele quer diminuir a concentração de NO2 pela ação da temperatura e da pressão, não pela concentração. E daí o que tu tá fazendo de diminuir ele e deslocar pra cá é mexer na concentração. E nenhum dos itens tá falando de concentração, né? Todos os itens estão falando ou de temperatura ou de pressão. Então, tu tá resolvendo essa questão pensando em concentração dele, mas ele quer através da temperatura e da pressão sem formar mais dele. Bem difícil a interpretação mesmo. Mas essa aqui, vocês conseguiram entender? Essa aqui é toda de concentração mesmo, né? Diminuir e aumentar a concentração. Show de bola!
Então, bora pro que é a minha aposta. A minha aposta pra CAF é pH. Não tem jeito. pH, CAF é apaixonada. É o equilíbrio iônico da água, é o KW. Então, vamos ver. Ele falou assim: o monitoramento dos valores de pH do sistema digestório de um paciente, apresentou os seguintes resultados: pH da saliva 7, pH do suco gástrico, onde a gente tem ácido clorídrico 2. A relação entre a concentração de íon H+ do suco gástrico e da saliva desse paciente é igual a... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que significa a palavra relação na matemática? Relação é uma? Boa, Carol! Divisão. Então, a relação é uma divisão. Então, ele quer fazer a divisão entre a concentração de íons H+ do suco gástrico sobre a saliva. Se eu tenho pH, é fácil achar H+? Sim ou não? Sim. Como é que eu faço isso, Babi? Olha só, vou montar aqui para ti o esqueminha. pH é igual menos log da concentração de H+. Se a gente multiplicar essa equação aqui por -1, a gente fica assim, ó, menos pH, só trocar o sinal, né? Log da concentração de H+. Como não tem nada aqui, a base é 10. Aí eu vou fazer o balão, ó, propriedade lá do log. Vou fazer o balão para eu poder tirar esse log. 10 elevado na menos o pH é igual à concentração de H+. Então, isso quer dizer se o pH é 7, a concentração de H+ vai ser igual a 10 elevado na menos 7. Então, quando o pH é 7, a concentração de H+ é 10 elevado na menos 7. Quando o pH é 2... Opa, faltou um H aqui. Quando o pH é 2, a concentração de H+ vale quanto? 10 na menos 2. Beleza? Aí, o que acontece? Aqui, ele tá pedindo a relação de um sobre o outro. Então, a relação entre as concentrações dos íons H+ no suco gástrico. Então, tu vai fazer assim, o H+ no suco gástrico vai ser igual a 10 na menos 2, sobre o H+ na saliva, 10 na menos 7. Então, aqui tu mantém a base e diminui os expoentes, né? Menos 2 menos 7, ficou igual a 10 na menos 2 mais 7, ficou igual a 10 na 5. Então, essa é a relação de 10 na 5. E o que é 10 na 5? 10 na 5 é 10.000, né? Então, isso quer dizer que, olha só que interessante, o pH do suco gástrico é 10.000 vezes mais ácido que o da saliva. Sempre, quando você quer saber quanto que uma solução é mais ácida que a outra, você não olha para o pH, tá bom? O pH é uma escala, então a gente não olha para o pH, a gente olha para a concentração de H+. E aí uma vai ser 10 vezes mais ácida que a outra, vai ser 100 vezes, 1000 vezes, 10.000 vezes mais ácida ou mais básica do que a outra. Então, o suco gástrico é 10.000 vezes mais ácido que a saliva. Tudo bem? Então, isso é bem importante, tá, pessoal? Muita gente esquece isso. Se eu desse para vocês assim, ó, pH igual a 2 e pH igual a 12. Eu tenho esses dois pHs aqui, de uma solução bem ácida e de uma solução bem básica. Se eu pedisse assim, quantas vezes essa solução de cima é mais ácida que a de baixo? Consegue ver que a diferença delas vai ser 10 na 10? E o que é 10 na 10? 1 vezes 10 na 5 aqui, né? Aí aumenta o número... Faltou um zero? Aumenta o número... Tô louca aqui. Que é 10 na 5. 100.000 vezes, perdão. Tem um zero a menos.
Isso, 10 na 5. 1, 2, 3, 4, 5. Isso, 100 mil vezes, isso. Obrigada. Mas sempre vai ser assim, tá? Digamos assim, 100 mil vezes, 1 milhão de vezes, porque é potência de 10. Como é logaritmo, né? Vai ser sempre na potência de 10. Tudo bem? Deu pra dar uma relembradinha aqui? Aí lembrem-se, né? Isso aqui eu acho que vocês lembram da escala de pH, né? Se a gente tem de 0 até 7, o pH ele vai ser ácido, exatamente 7 vai ser neutro, e acima de 7 até chegar no 14, ele vai ser básico ou também chamado de alcalino, né? E aí aqui, gente, essa escala é assim a 25 graus Celsius e 1 atm. Porque se a temperatura não for 25 graus, essa escala varia. Pode variar de 0 a 13, de 0 a 15, daí vai depender, tá bom? Então, essa questãozinha pra gente relembrar de pH. E aí, eu tenho uma que esta daqui é mais a cara da CAF. Assim. Prof, esse pH 2, o pOH seria 12? Sim. Lembrando que pH mais pOH igual a 14 a 25 graus, né? Então, pH mais pOH, se a gente está a 25 graus Celsius, vai ser igual, 12 não, eu ia botar 25 graus Celsius, igual a 14. Então, sim, 25 graus Celsius e 1 atm. Se aqui for 2, o pOH vai ser 12. Se o pH é 12, o pOH é 2, para fechar 14. Isso mesmo. Show de bola. Eu tenho mais uma questão de pH pra gente, visto que isso é tão importante, né, gente? Meu Deus, pH, assim, ó, é uma coisa que é surreal o quanto cai. Então, essa questão aqui já tem um nívelzinho mais elevado. Mas antes de a gente começar a resolver a questão que tá pedindo a concentração de íons H+, e o OH- e o pH, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Esse composto aí aromático que tá no reagente, a piridina, ela tem um nitrogênio ali. A piridina, ela apresenta características ácidas ou básicas? Essa função orgânica. Vocês lembram das bases de Lewis e ácidos de Lewis? Isso é bem cobrado também na química orgânica. Isso, se eu tiver um nitrogênio, lembra que o nitrogênio ele tá na família 5A, então ele tem 5 elétrons na camada de valência. O nitrogênio ele faz 1, 2, 3 ligações e sempre sobra um parzinho de elétrons. Então, esse parzinho de elétrons pode ser doado. E se a gente doar o par de elétrons, a gente já sabe que isso é uma base de Lewis. Então, as aminas, tá, pessoal? É bem legal a gente lembrar disso. As aminas na química orgânica, elas têm caráter básico. E só por isso, a gente já conseguiria eliminar várias alternativas. Porque olha só que interessante. Sobra OH- aqui. Então, se tá sobrando OH-, quer dizer justamente isso, característica básica. Como a questão tá pedindo o pH dessa solução, a gente já sabe que precisa ser básico. E básico é acima de 7, tudo bem? Então, aqui, 2, 5 e 5 vão ser soluções ácidas, que não é esse caso. Então, eu já sei que o pH tem que dar 9. Deu para pegar como é que eu cheguei nesse pH sem fazer cálculo? Então, eu posso fazer assim, mas tudo bem, agora a gente vai calcular. Mas tem que ser a letra A ou a letra B. Se fosse para eu chutar rápido, entendeu? Eu ficaria entre uma ou entre outra. Ok? Então, tá. Agora, o que a gente precisa saber? A concentração de íons OH-. Essas bases e ácidos orgânicos, eles são fracos, tá? Então, pode olhar pela constante aqui, ó. Aqui ele poderia ter botado até assim, ó, Kb igual a 2 vezes 10 na menos 9. Essa constante, toda constante a gente sabe que é concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes. Então, como a constante é um número muito pequeno, é um número menor que 1, quer dizer que eu tenho pouco produto e mais reagente. Então, se eu tenho pouco produto, é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho pouco OH-.
Então, ela é básica, mas ela não é tão básica assim. Então, a gente já pode saber que as aminas e os ácidos carboxílicos, eles têm caráter de ácidos e bases fracas. Tudo bem? E para ácidos e bases fracas, para eu saber a concentração de OH-, eu preciso da concentração de OH- no equilíbrio químico. Olha isso. Porque quando eu tenho ácidos e bases fracas, eu preciso da concentração de OH- que fica constante no equilíbrio. Então, aqui, meus amores, para eu achar a concentração de íons OH-, eu vou precisar fazer tabelinha. E aí, ele me dá, ó, uma solução aquosa de piridina que tem essa concentração. Então, eu vou meter a tabelinha aqui, ó. No início, o quanto reagiu e o quanto produziu e o quanto sobra no equilíbrio. No início, a piridina tá 5 vezes 10 na menos 2. A água, quando é reagente, não entra, tá? No equilíbrio. Então, a água aqui não faz diferença. O meu produto no início é zero, porque ainda não começou a reação. O quanto reage do meu reagente, eu não tenho informação nenhuma. Então, como a gente não tem informação nenhuma, a gente chama de X. Como o balanceamento é todo 1 para 1 e essa reação aqui, a linha do reagiu-produziu respeita o equilíbrio, aqui reage X e aqui também reage X. Só que, ó, sempre os meus reagentes diminuem com o passar do tempo e os meus produtos aumentam com o passar do tempo. No começo eu não tinha nada e eu vou produzir ele. Então, o que sobra no equilíbrio? Da piridina vai sobrar 5 vezes 10 na menos 2 menos X. Desse cara é 0 mais X, vai sobrar X e aqui é X. E aí, ó, pessoal, o que é o X? É a concentração de OH- que ele quer. Então, eu tenho os valores do equilíbrio, agora sim eu jogo na constante. O que é a constante? Eu vou botar assim, ó, o anel com H+, para eu não precisar reescrever, mas é esse anel aqui, vezes a concentração do OH-, produto sobre reagente, dividido pelo anel aromático ali. Qual que é a constante? 2 vezes 10 na menos 9. Quanto vale o anel com H+ no equilíbrio? X. E o OH-? X. Dividido por 5 vezes 10 na menos 2 menos X. Todas as vezes que você chegar nesse formato aqui para um equilíbrio químico, aqui você tem que ter uma atenção. Porque se você sair resolvendo no automático igual um louco, tu vai chegar numa equação de segundo grau. X², 5 vezes 10 na menos 2 menos X e 2 vezes 10 na menos 9. E é óbvio que questões assim, ninguém vai resolver uma questão de segundo grau, né? Então, todas as vezes que você parar aqui e você pensar que você tem uma equação de segundo grau, você tem que lembrar que você não vai resolver a equação de segundo grau. Tá, Babi, o que eu vou fazer para não resolver a equação de segundo grau? Todas as vezes que essa constante aqui, ó, ela for um número muito pequeno, um número menor do que 1, esse x aqui, que é o quanto reagiu, é muito pequeno. A gente já sabe que pelas respostas, esse número ou é 10 na menos 5 ou é 10 na menos 10, tá vendo? Então, a gente já sabe que o x é muito pequeno. Então, se eu fizer 5 vezes 10 na menos 2 menos um número muito pequenininho, o resultado dá o próprio 5 vezes 10 na menos 2. Então, a manha desse tipo de exercício para ácidos e bases fracas é que esse x aqui, ele tende a zero. Ele não vai fazer diferença nenhuma aqui. E aí, eu vou resolver a questão sem ele. E se você tiver dúvida se você pode desconsiderar ele ou não, eu já tô te falando, tu pode desconsiderar. Mas tu pode desconsiderar e depois tu volta e bota ele ali. Tu vai ver que realmente tu poderia fazer isso. Eu já vou te mostrar, tá? Eu vou voltar para substituir o valor para vocês poderem ver. Então, aqui vai ficar assim, ó. 2 vezes 10 na menos 9 vezes 5 vezes 10 na menos 2 é igual a x². 2 vezes 5 é 10. Mantém a base somos expoentes. 9, 10, 11.
É isso, tô certa. 2 e 10 na menos 9, tá certinho. 5 vezes 10 na menos 2, tá certinho. 9, 10 na menos 11, igual a x quadrado. Diminui o número aqui para ele ficar 1, aí tu aumenta o expoente em uma casa, né? Então, aumentar é 10 na menos 10. Então, a gente vai ficar assim, x quadrado igual a 10 na menos 10. Aí, vai passar a raiz para cá. Então, isso aqui, a raiz disso daqui, tirar o quadrado dali, vai ser propriedade de potência 10 dividido por esse 2 que tá aqui fora. Então, x vai ser igual a 10 na menos 5. E como isso é concentração, é mol por litro. Então, já sei ali que vai ser letra B, de Babizoca. E esse x, ele é a concentração de OH-, tá vendo? Que foi o que ele pediu, 10 na menos 5. Então, time, o POH é 5, porque o POH é menos log da concentração de OH-. Se o OH- é 10 na menos 5, o POH é 5. E o pH é o que falta para 14. Então, 5, 14 menos 5 vai dar 9. Então, a gente realmente confirma ali que o pH tem que ser 9. Babi, agora eu quero entender por que tu desconsiderou o x. Como assim tu desconsiderou aquele x que aquele x tende a 0? Vamos lá. Ó, o que é 5 vezes 10 na menos 2? O que é 5 vezes 10 na menos 2? Vou botar ele aqui, tá? Ó, 5 vezes 10 na menos 2, pra te provar que tu poderia desconsiderar aquele x. É 0,05. Aumentar o expoente em duas casas, eu vou diminuir aqui em 2 casas. Isso é 5 vezes 10 na menos 2. O meu x, que eu tô diminuindo ali, é 10 na menos 5, certo? É 1 vezes 10 na menos 5. O que é 1 vezes 10 na menos 5? É 0,1, 2, 3, 4, 5. Então, olha só. Se você diminuir um número do outro, tá vendo aqui? Tu tá fazendo 500 menos 1. Não, 500 não, desculpa. 5.000 menos 1. Vai dar 499.999. Quer dizer, 4.999. Ou seja, aproximadamente 0,5. Entenderam? Por que eu posso desconsiderar? Vocês pararam de responder, agora eu tô tensa. Isso vai dar 0, aqui vai ficar 9,4. Isso aqui é aproximadamente 0,5. Por isso que eu posso desconsiderar, tá vendo? Estão processando as informações. Mas tá vendo por que tu sempre pode desconsiderar? Porque esse x que tu vai diminuir ali, ó, se eu fizer 5 vezes 10 na menos 2, menos o valor que vale o x, eu tenho aproximadamente 5 vezes 10 na menos 2, tá vendo? Faltou um zero aqui. Mas enfim, acho que vocês entenderam. Então, isso sempre vai acontecer quando a gente tem ácidos e bases fracas. Sempre vai ter esse tipo de tabelinha para ácidos e bases fracas. Se fosse ácido e base forte, tu já vai direto, né? Tu já vai direto. O quanto tu tem é o quanto libera de H+, e aí já calcula o pH rapidão. Vou te dar um exemplo. Como é que seria isso aqui fazendo pH direto? Imagina que tu tem ácido sulfúrico, ó. Ácido sulfúrico é um ácido super forte. Imagina que eu falo que a concentração dele é 5 vezes 10 na menos 2. Esse ácido, tudo que tu joga dele vira H+, porque ele é um ácido forte. Então, tu vai produzir 2H+, mais SO4 na menos 2. 5 vezes 10 na menos 2. Daqui pra cá é o dobro, tudo bem? Então, o dobro de 5 é 10 vezes 10 na menos 2. Como ele quer o pH, aí tu já vai direto e calcula. pH é menos log da concentração de H+. Aí tu já vai fazer direto o menos log disso aqui. Então, quando tu tem um ácido de base forte, essa é a vantagem. Tu vai fazer direto. Agora, se tiver ácido de base fraca, tem que ter tabelinha. Tem que ter tabela. Não tem o que fazer. Ok. Isso aqui é uma possibilidade grande. Essa questão anterior, essa aqui. Minha aposta é pH, né, pessoal? A probabilidade de cair pH é muito grande. Foi
Podemos sair de um assunto difícil e ir para um assunto bem mais tranquilo? Sim, que tem uma probabilidade de cair também. Bora de cinética? Vamos lá, cinética é mais tranquilo, né? Cinética é a área da química que trabalha com a velocidade das reações. E aí eu tenho umas coisinhas chaves para lembrar de cinética aqui para vocês. A primeira delas é os fatores que influenciam na velocidade de uma reação. Então ele diz assim: segundo a teoria das colisões moleculares, existem fatores que influenciam na velocidade de uma reação química que estão diretamente ligados a essas colisões. Sobre a velocidade das reações, assinale a alternativa correta. Letra A. O aumento da superfície de contato entre moléculas diminui a velocidade da reação. Aumentei a superfície de contato, eu tenho mais moléculas que estão em contato. Eu diminuo a velocidade da reação ou eu aumento? Vou até botar o exemplo aqui pra gente, ó. Eu vou fazer uma reação de combustão, vou fazer uma fogueira com uma tora de madeira ou com vários gravetinhos. Qual reação ocorre mais rápido? Com vários gravetinhos. Qual desses dois, por exemplo, remédios reage mais rápido no teu organismo? Um comprimido ou ele em forma de pó? Tudo aquilo que tem uma maior superfície de contato tem mais moléculas entrando em contato. Então, se tem mais moléculas entrando em contato, tem mais colisões. Aumenta a velocidade da reação. Então, o aumento da superfície de contato aumenta a velocidade da reação. Posso te dar um spoiler? Todos os fatores que afetam a velocidade, se você aumenta eles, você aumenta a velocidade. Então, por exemplo, diminuir a concentração dos reagentes diminui a possibilidade de choques entre as moléculas, isso é uma verdade, o que aumenta a velocidade da reação. Não, se eu diminuir reagente, eu vou diminuir a velocidade da reação, porque o que tu tem que imaginar? Eu tenho um potinho, eu tenho, por exemplo, isso aqui de reagente, ou eu tenho um potinho e eu tenho isso aqui de reagente. Quanto mais reagente eu tenho maior probabilidade de choque. E quanto maior a probabilidade de choque, maior a velocidade da reação. Entre os fatores que influenciam na velocidade de uma reação, encontram-se a temperatura, a superfície de contato e a concentração dos reagentes. Esses três influenciam? Temperatura e concentração dos reagentes, a gente já falou que sim. Quer dizer, superfície de contato e concentração dos reagentes, a gente já falou que sim. E temperatura, influencia sim ou não? Por que a gente guarda os alimentos na geladeira? Para demorar mais para estragar, né? Então tá aqui um exemplo, ó. Um corpo frio, tu tem partículas menos agitadas. Se tu tem partícula menos agitada, automaticamente elas colidem menos, então menor a velocidade da reação. Então, se tu deixar um pãozinho aqui, ó, num dia muito quente fora da geladeira, tu aumenta a agitação das moléculas, dos micro-organismos que estão ali, a reprodução deles, então tu aumenta a velocidade da reação. Então, a letra C tá bem certinha. A letra D diz assim: para que uma colisão entre moléculas de reagentes seja eficaz e que ocorra a formação do produto, é necessário que haja energia suficiente, o que é garantido por uma diminuição da temperatura. Não. Aumento da temperatura faz com que você chegue na energia suficiente e aí tem colisão eficaz para formar produto. Certo? Então, falsa a letra D. E a letra E? A elevação da temperatura provoca uma diminuição da energia cinética das moléculas. Não, né? A gente sabe que é justamente o contrário. O aumento da temperatura aumenta a energia cinética das moléculas, elas vão ter uma velocidade maior, então maior probabilidade de colisão. Tranquilo os fatores que influenciam na velocidade da reação? De boas? De boas na Lagoas? Sim, né? Então, tá. Ok. Então, vamos lá. Outro fator que influencia na velocidade da reação é catalisador. O catalisador, gente, a gente não pode esquecer, porque isso aqui normalmente aparece bastante, são substâncias que aumentam a velocidade da reação química sem serem consumidos no processo. Então, quer dizer,
sem serem consumidos ao final do processo, né? Porque no meio eles reagem mesmo. Então o catalisador ele entra, reage com o teu reagente, promove um caminho alternativo para a reação e ele diminui a energia de ativação. E o fato de diminuir a energia de ativação faz com que a reação se torne mais rápida. E depois que a reação acaba, o catalisador ele é regenerado em quantidade e na formação da molécula mesmo. Então a gente fala que é qualitativamente e quantitativamente inalterado. Importante lembrar, o catalisador não altera o ΔH. O catalisador não altera o equilíbrio químico. O catalisador não altera a entalpia do reagente. O catalisador não altera a entalpia do produto. O catalisador não é consumido ao longo do processo. A única coisa que o catalisador faz é diminuir a energia de ativação para aumentar, assim, a velocidade da reação. Então, ele diminui a energia de ativação e é por isso que a reação se processa mais rápida. E aí onde a gente tem os gráficos, né, com catalisador e sem catalisador. Inclusive, postei hoje no Instagram 2 montanhas russas e aí perguntei qual que era o gráfico com catalisador, que é isso, né? Depois tu estuda cinética, até montanha russa vira gráfico. É mais ou menos assim. Então, olha só, a entalpia dos teus reagentes, a energia dos teus reagentes, a energia dos teus produtos e o valor de ΔH que tá aqui, continua tudo igual. A única coisa que muda é a energia de ativação. Aqui, ó, no caso, a energia de ativação com catalisador, ela é menor, esse calombinho que eu tenho que vencer, e a energia com com catalisador é menor e sem catalisador é uma energia muito grande. Mas a reação com e sem catalisador continua sendo exotérmica aqui, ó. Absorve um pouquinho, libera muitão. Se eu libero mais do que eu absorvo, eu sou exotérmico, tá? Então isso é bem importante a gente lembrar. Eu adoro esses gráficos também. Questão de cinética, né? Que envolve essa parte de fatores, catalisador, é tão gostoso de resolver, né? Eu também acho. Mas o que eu queria trazer para vocês de catalisador é, na verdade, algo que tem caído muito nas provas, que são questões tipo essa daqui. Olha isso que interessante. O polímero conhecido como plástico verde é o polietileno produzido a partir do eteno proveniente do etanol, um recurso renovável, em vez do eteno proveniente do petróleo, que é um material fóssil. Então, o plástico verde, ele vai ser produzido polietileno. Só que o polietileno, ele vai vir de um monômero que é o eteno. Esse eteno, ele pode vir do petróleo ou do etanol, de um ou de outro. E dele fala, ó, a reação de obtenção do eteno a partir do etanol se dá pelo seguinte mecanismo. Então, eu tenho etapa 1, eu tenho etapa 2, passou o traço, eu tenho a etapa global desse processo, que inclusive a gente já viu essa reação hoje. A reação de desidratação intramolecular de um álcool, forma um alceno, que é o eteno nesse caso. Então, tu tem o etanol, tu desidrata ele e tu vai ter o eteno, que é esse cara aqui, ó. Vimos essa reação orgânica na primeira parte da aula de hoje. Desidrato o etanol, tiro a água dele, tá aqui o etanol, vou até botar aqui e desenhar para vocês, bem bonitinho, para ficar completinho. Desidrato o etanol, obtenho o eteno. Então, vamos lá. Aqui, desidratou, formou uma dupla aqui, ó. E aí, libera água, né? Mais H2O. Então, isso aqui é uma reação de desidratação. E daí ele fala, ó, esse é um exemplo de uma reação de desidratação intra ou inter. Então, intramolecular forma alceno. Então, a gente já sabe aqui, C2H4 é um hidrocarboneto. Então, não é inter, é intra. E a espécie que representa um catalisador, qual é? Time, vocês conseguem identificar qual dessas moléculas todas aqui, ó, é um catalisador?
Vê se tá fácil para visualizar. Por que que tu pensou no H+, Carol? Diz pra mim por que que tu pensou nele. Pode falar, não tem problema se tá certo, se tá errado. Se tiver errado eu te corrijo, se tiver certo eu vou confirmar, mas só quero saber o que que tu pensou. Pode falar por aqui? Pode falar. Eu pensei no H+, porque é uma espécie que entra no início da reação e depois só aparece no final. Uhum. E tu consegue ver se ele tá na reação global? E não aparece na reação global, é verdade. Perfeito. Então é isso. Tu tá perfeitíssima no raciocínio. O H+, ele entra no início, mas depois, na etapa 2, ele é regenerado qualitativamente e quantitativamente. E tá vendo que ele não aparece aqui, ó? Esse cara é o intermediário da reação, ó. Intermediário. O que que é um intermediário de uma reação? O intermediário é sempre o cara que é produzido numa equação e consumido na outra. Então, esse é o intermediário. E quem é o catalisador? O catalisador, ele entra no início do processo e sai no final. Esses são os dois que a gente poderia confundir. E realmente foi o que ele botou aqui, né? Pode ser esse, ou pode ser o H+, ou até mesmo a água. Mas nesse caso a água ela é formada, então não tem nada a ver. E o catalisador, ele entra no início, isso é bem importante, e sai inalterado. E a outra coisa importante é que na global ele não aparece também, tá vendo? Porque ele apareceria aqui, ó, em cima da seta. Ou uma outra opção seria aparecer assim, ó, C2H5OH mais H+, formando C2H4 mais água mais H+. Essas são todas possibilidades. O catalisador não aparece na global, ele aparece em cima da seta, sim, tá? Em cima da seta. Ou ele aparece assim e assim, ó. Então, quer dizer, ele entrou e saiu. Esse é o catalisador. Isso é bem importante vocês saberem, tá, pessoal? Porque o que mais tem caído sobre catalisador não é mais tanto aquelas questõezinhas clássicas, é mais assim. Caiu no Enem de 2022, caiu em várias provas, isso aqui é outra questão, então é uma coisa que pode estar aparecendo aí pra vocês, beleza? Carol respondeu bem certinho. Babi, tem chance de cair ácido sulfônico por causa daquele acidente? Verdade, boa, tipo uma boa questão de atualidades, né, Ju? Bem boa mesmo. Faz assim, ó, eu teria, a última questão de cinética é essa, daí eu posso fazer essa daqui com vocês, porque isso aqui é algo que também pode estar aparecendo, e daí eu falo um pouquinho do ácido sulfônico, pode ser? Dar uma palhinha ali sobre ele, de como ele poderia aparecer, qual é a função orgânica dele, porque isso é uma questão de atualidades, né? E foi aqui do estado, então é uma coisa que pode estar aparecendo ali. Tipo, quem é ele, como ele é usado, tá bom? Então, tá. Essa é a última questão aqui de cinética, envolvendo cinética. Obrigada, Aninha. Beijo, amor. E aí, time, essa última questão envolvendo cinética, ela é uma questão sobre lei da velocidade. Vocês lembram de como que a gente faz questões envolvendo lei da velocidade? A lei da velocidade, ela foi desenvolvida por Cato e Goldberg, velocidade D. E ela é assim, ó, a velocidade de uma reação é proporcional a uma constante vezes a concentração dos meus reagentes elevados a coeficientes que são determinados experimentalmente. E aí, na maioria das vezes, quando cai essa lei da velocidade, eles querem que a gente descubra esse xzinho aqui de cima. E como é que eu faço para descobrir esse x aqui de cima? Tem formas de você descobrir. Uma delas é que esse xzinho sai do coeficiente da etapa lenta, e se a gente não tiver etapa lenta, que é a etapa que governa ali a velocidade das reações,
a gente vai ter tabelas com experimentos. E como isso é determinado experimentalmente, a gente olha os experimentos para descobrir ali qual é o coeficiente dos nossos reagentes. Então, se a gente fosse montar aqui a lei da velocidade, a gente faria assim, ó, velocidade é igual a uma constante vezes a concentração do meu reagente NO2 vezes a concentração do meu outro reagente, que é o O3. E aí você eleva eles a coeficientes X e Y, que na verdade foi o que fez aqui, né? Já tá bonitinho montado. E ele fala: qual que é a ordem global dessa reação dada pela soma dos valores de X e Y? O X é a ordem em relação ao NO2 e o Y é a ordem em relação ao O3. Se você soma o X mais o Y, você tem o que a gente chama de ordem global da tua reação. E aí, o que vai acontecer aqui? A gente precisa desvendar da tabela. Então, para a gente descobrir quanto que o NO2 influencia na velocidade, a gente precisa observar onde o O3 é constante. Então, ó, o O3 é constante daqui para cá, tá vendo? No experimento 2 e 3, a concentração dele fica constante. E o que aconteceu aqui do 2,5 para o 5 com o NO2? Ele dobrou a sua concentração. E o que aconteceu com a velocidade quando a gente mexe na concentração do NO2? Tá vendo que dobrou também? De 33 foi para 66? Então, se a concentração do NO2 dobrou e a velocidade também dobrou, o expoente elevado é 1, porque 2 elevado na 1 dá 2. Então, o NO2 vai ter o x aqui elevado na 1. Tudo bem aqui? Sempre que a gente quiser ver um, a gente tem que ver quando o outro é constante. Então, por exemplo, o O3. Eu quero descobrir o O3, então eu vou ver onde o NO2 é constante. Daqui para cá, a concentração dele não mudou e a velocidade mudou. Então, quer dizer que não é o NO2 que está influenciando, é o O3. E o O3 daqui para cá, a concentração dele dobrou. E a velocidade também dobrou. E para que 2 seja igual a 2, né? O coeficiente elevado aqui é 1. Se fosse, por exemplo, aqui dobrou e a velocidade quadruplicou, seria elevado ao quadrado. Se aqui foi dobrado e a velocidade octuplicou, aqui seria elevado ao cubo. Mas ali, como é dobrou e dobrou, a velocidade não, a ordem do O3 é 1. Então, como ele quer a soma de x e y, vai dar a letra E, 2. Tranquilo, povo? Então, aqui é para a gente achar a lei da velocidade e normalmente o que eles querem que a gente descubra é esse x e esse y, que são as ordens. Isso é legal a gente saber também, que é algo de cinética que pode estar aparecendo. Show de bola? Então eu vou falar um pouquinho do ácido sulfônico ali que a Ju pediu e aí a gente finaliza. Mas já quero agradecer desde já a presença de todos vocês. Conseguimos aí revisar 2 partes bem grandes da fisicoquímica, que é a parte de cinética e a parte de equilíbrio. E eu vou deixar para vocês, uns exercícios de soluções, pilhas e de estequiometria. Vou deixar 3 exercícios aí para vocês de soluções, pilhas e estequiometria para vocês treinarem, porque como a gente ainda tem uma semana para prova, dá para vocês olharem esses assuntos ainda. Daí quem é meu aluno consegue tirar dúvida comigo lá no grupo, se tiver dúvida nas questões que eu mandei, mas que eu vou mandar, são questões bem boas, tá bom? Então, bora falar um pouquinho do ácido sulfônico. Todos vocês estão ligados do acidente com ácido sulfônico que a gente teve aqui? Sim, vocês acompanharam? Sim. A gente teve, né, o ácido sulfônico, a gente teve um caminhão, na verdade, que vazou ácido sulfônico. Se vocês quiserem, vocês podem até botar no Google, né, vazamento de ácido sulfônico em Santa Catarina. E aí a gente teve esse vazamento em Joinville, que foi um caminhão, e esse caminhão, assim, tombou, e aí a gente teve esse ácido sulfônico caindo no rio Cubatão.
E aí a prefeitura de Joinville, na época, decretou até situação de emergência ali no município, para não pegar a captação de água do rio Cubatão, para evitar que essa substância, digamos assim, contaminasse a água e que a gente tivesse, por exemplo, a galera ali de Joinville tivesse tomando água ali com ácido sulfônico. Eu vou até pegar aqui a reportagem, vou escrever aqui no Google, vou pegar a reportagem e vou mandar aqui para vocês. Depois vocês dão uma olhadinha se vocês quiserem. Mas chocou bastante gente as imagens, porque o que aconteceu? Se você for olhar as imagens do rio, vocês já viram aquele rio assim, com poluição de um monte de espuma? Já viram? É basicamente a mesma poluição que o detergente causa. Então é importante vocês saberem disso, porque o ácido sulfônico, ele é justamente utilizado na fabricação do detergente. Então o que a gente faz? Olha só, deixa eu ver onde eu tenho aqui um espacinho, pode ser aqui, ó. Eu vou desenhar aqui para vocês, tá? Ó, a gente tem o ácido sulfúrico, H2SO4, é o ácido sulfúrico. Esse ácido sulfúrico, eu vou abrir ele aqui para vocês. Ele é assim, ó, H ligado a O, H ligado a O, ligado a S, dativo a O, dativo a O. Esse é o ácido sulfúrico. Se a gente vier aqui no ácido sulfúrico e retirar um grupo OH e grudar um radical, então nós vamos tirar esse grupo OH daqui, esse grupo OH vai sair, e no lugar desse grupo OH nós vamos adicionar um radical. A gente vai adicionar aqui uma cadeia de carbonos. Então, por exemplo, a gente vai adicionar um metil, a gente vai adicionar um etil. Aí a gente tem o que a gente chama de ácido sulfônico na química orgânica. Ó, isso aqui seria uma função que tem o ácido sulfônico. Então, na real, o ácido sulfônico, a gente diz que é assim, tu ter um radical ligado a SO3H. Ele é assim, ó. Então, esse é o ácido sulfônico. Então, se esse radical, ele pode ser metil, ele pode ser etil, por exemplo, uma cadeia carbônica ligada ali. Quanto maior essa cadeia carbônica ligada aqui, né, se essa cadeia ela for grandona, a gente pode ter o que a gente chama de detergente. Então, se esse radical for uma parte grandona aqui apolar, essa parte do SO3H é uma parte polar e é por isso que o detergente limpa. Só que para ser considerado detergente, essa cadeia não pode ser pequenininha, tá? Aí eu vou botar assim, ó, CH2 e reticências aqui para trás. Eu preciso ter uma cadeia apolar grande para ser considerado ali o detergente. E aí, esse detergente, quando ele cai na água, o que vai acontecer? Por exemplo, na água do rio, que é o que aconteceu ali no vazamento. Ele vai... ele é um surfactante, que a gente chama. Vocês sabem o que é um surfactante? Vocês estudam os surfactantes, por exemplo, até na biologia também. Vocês sabem o que é um tensoativo, o que é um surfactante? São moléculas anfifílicas que têm dupla polaridade. Então, ó, moléculas que têm dupla polaridade é igual o sabão, né? O sabão, o detergente, são moléculas anfifílicas. E sendo anfifílica, ela tem uma parte apolar e uma parte polar. E aí, o que acontece? O tensoativo ou surfactante, ele diminui a tensão superficial da água. Então, as moléculas de água na sua superfície têm uma tensão, né? Quando cai, por exemplo, um tensoativo, que é um sabão ali, um detergente, ele rompe essa tensão superficial. Ele quebra as pontes de hidrogênio ali entre as moléculas de água. E aí tá, beleza? Só que o que acontece é que o detergente na água, a gente vai ter ele formando as bolhas.
E como é que ele forma a espuma ali, né? Aquelas bolhas da espuma. Tu vai ter basicamente ar ali no meio, e entre esse ar e o líquido do detergente e da água, tu vai ter esse ar e aí vai formando as bolhas. O que as bolhas fazem? Qual que é o problema de você ter essas bolhas ali no rio? É porque essas bolhas elas impedem a passagem de luz. E aí os seres que estão embaixo da água não conseguem, por exemplo, fazer ali a fotossíntese ou não recebem oxigênio, não conseguem respirar. Então ela forma ali uma cadeia, tá? E aí não consegue a luz passar, impede a camada de luz. E de luz e de oxigênio também, né? E daí a gente tem a questão que poderia aparecer também, é a questão do detergente biodegradável e não biodegradável, né? Porque o não biodegradável é que forma essas espumas que a gente vê. Então, qual que é a diferença do biodegradável e do não biodegradável? Seria isso, boa. Seria a cadeia carbônica. Então, se eu tenho uma cadeia, se esse meu R é uma cadeia super ramificada, na própria natureza, a gente tem micro-organismos que degradam substâncias. Esses micro-organismos, eles têm enzimas que reconhecem as cadeias lineares. Então, todas as vezes que a gente tiver um detergente de cadeia linear, ele é considerado um detergente biodegradável. Então, os micro-organismos, eles vão conseguir degradar essa substância, quebrar ela. Agora, se a tua cadeia é ramificada, não é biodegradável. E isso tudo por causa das biodegradável. Isso tudo por causa das enzimas, tá? As enzimas que esses micro-organismos têm, elas não reconhecem essa cadeia ramificada. E aí ela vai ficar ali no ambiente, né? Então, o detergente não biodegradável vai ficar ali e ele é um problema, porque é ele que vai gerar espuma, é ele que impede a entrada de oxigênio ali pro corpo hídrico, e aí impede essa troca, né? O rio já tá recuperado, aham. Ah, isso aí eles têm vários mecanismos, né? Tipo assim, ó, se o ácido sulfônico ele tiver muito concentrado, ele pode ter uma toxicidade grande. Mas se ele não tiver muito concentrado, daí ele não necessariamente vai ter um grande problema, né? Então, aliás, no rio ali até rola provavelmente uma diluição, né? Impactou peixe, vegetação. Exatamente. O problema é o impacto ali que ele gerou, né? E o ácido sulfônico, ele é uma molécula orgânica, tá? Ácido sulfônico é um ácido orgânico. Bem importante vocês saberem disso. E o ácido sulfúrico é um ácido inorgânico. Quando a gente tira o grupo OH do ácido sulfúrico e gruda uma cadeia, a gente tem o ácido sulfônico. Ela não é reversível ao natural, tá, Carol? Ao natural, não. Mas dá para voltar, mas não acontece ao natural. Igual a esterificação, ela é uma reação naturalmente que acontece em equilíbrio, né? Essa não. O mais doido foi o homem da Defesa Civil falar que foi ácido sulfúrico que caiu. Daí são coisas bem diferentes. Tipo, o ácido sulfúrico caindo no rio, ele não ia causar aquela espuma toda, entendeu? Essa é a diferença. Aquela espuma toda que se tu bota assim pra ver, ele não ia causar isso. Então, toda aquela espuma realmente é ácido sulfônico. E daí é essa questão, né, de ele ser o detergente, daí ter a cadeia biodegradável ou não. Aí a gente consegue remover essa substância da água, né?
Só que quanto mais demora para tirar, mais ele vai causando impacto ambiental, que é o que a Gabi falou. Daí morreu o peixe, aí impacta na vegetação. Porque assim, ó, vamos combinar, independente de ele ser um ácido orgânico ou não, ele é um ácido. Então, ou seja, ele também vai mexer no pH do riacho, entendeu? Vai mexer no pH. Automaticamente vai mexer. Não tem muito como fugir, né? Então eu acredito que ele poderia cair uma questão de pH com isso, tá? Por exemplo, falar que mudou o pH do rio. Poderia cair uma questão envolvendo química orgânica, por exemplo, dar molécula de ácido sulfônico ali para vocês e pedir alguma coisa com relação, uma molécula anfifílica, por exemplo. Uma coisa legal de falar para vocês é que esses tensoativos, que é o sabão, o detergente, quem já foi meu aluno com certeza já me viu falar sobre isso. Tu tem tensoativo catiônico, tu pode ter tensoativo aniônico e tu pode ter tensoativo neutro, tá? E esse aniônico é ter uma carga negativa, o catiônico é ter uma carga positiva, e esse catiônico ou aniônico tem a ver com a parte da cadeia de carbonos, tá? Então, por exemplo, um catiônico seria assim, ó, essa ponta aqui, vamos supor, tu tem um nitrogênio mais, e aí tu tem um Cl menos. O catiônico é quando a parte da cadeia de carbonos tem uma parte positiva. O aniônico seria como a parte de cadeia de carbonos, essa caldinha aqui que a gente está desenhando é a cadeia de carbonos, né? Por exemplo, o ácido sulfônico, ele vai ser negativo, e aí tu teria, sei lá, uma coisa positiva grudada aqui. E aí o neutro não teria carga, né? Ele é anfifílico, ali continua sendo anfifílico, mas ele é neutro. O aniônico, para ser considerado aniônico, a parte negativa tem que estar grudada na parte da cadeia de carbonos, e o catiônico, a parte positiva, tem que estar grudada na cadeia de carbonos. E esse cara aqui, ó, tipo o Cl-, o Na+, ele é só chamado de contra-íon. O que é o contra-íon? É o íon que tá ali grudado na parte que é importante pra gente ali. Então tem catiônico, aniônico e neutro. Isso é uma coisa. Ó, a Gabi falou, possivelmente vem bio também na parte de ecologia. Pode vir também, porque é uma atualidades daqui, né? Outra coisa que também poderia vir pensando em atualidades, que foi bastante assim polêmica, não sei daí o quanto, né? Mas a questão do copo Stanley, né? Do chumbo no copo Stanley, trazendo a questão de metais pesados. Então, isso são assuntos que a gente teve aí de importante no primeiro semestre, assim, né, envolvendo ali a parte química, ou talvez até mesmo, às vezes, desastres, como, por exemplo, a gente teve mas isso foi ano passado, né, não foi esse ano, mas a gente teve aquele trem que tombou e tinha, acho que não sei se era PVC. E aí a gente faz a combustão do PVC, né? Libera ácido clorídrico, é um polímero, né? O PVC, o policloreto de vinila, só que esse foi ano passado. Então, acho que já teria caído no final do ano passado. Mas essas questões são sempre de atualidades, a gente sempre tem que estar ligado, né? Por exemplo, já caiu Beirute, a explosão de Beirute na prova da CAF, caiu como cálculo estequiométrico, né? Quantidades ali. Mas tudo isso pode aparecer. Beleza, meu povo? Então tá, nossa, foi incrível. Obrigada pela presença de vocês. Foi ótimo. Deu para revisar bastante coisa. E eu vou mandar pra galera que estuda ali comigo. Eu vou mandar algumas questõezinhas de soluções, eletroquímica e estéquio para vocês treinarem. Tá bom? Foi ótimo, incrível. E aí eu desejo para vocês uma excelente prova. Bom, quem é meu aluno, eu vou estar conversando com vocês ainda ao longo da semana que vem. Mas para quem eu não for falar semana que vem, uma excelente prova. Arrasem, quebrem tudo.
Estarei torcendo muito, muito, porque eu mais quero é perder aluno no meio do ano. Que daí significa que vocês passaram, aí vocês vão embora. Obrigada, gente, pela presença. Um beijo pra vocês.